Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje estudaremos da página 15 até a página 21. Lembrando, não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas e, se por acaso surgir alguma dúvida, nos chame. Combinado? Bom, então hoje entraremos na unidade 4 e vamos falar sobre o solo e o ambiente. Mas antes de começarmos a aula de hoje, vamos relembrar um pouco da aula anterior? Na aula anterior, falamos sobre os diferentes tipos de solo e vimos lá que, além da água e do ar, o solo apresenta alguns componentes básicos, como areia, argila e o silt, que também é chamado de limo. E a quantidade desses componentes é que define o tipo do solo, certo? Lembraram do que trabalhamos na aula anterior? Então, agora, dando prosseguimento, vamos para a aula de hoje. Vamos analisar primeiro a abertura da unidade. Observem aí, o que essas pessoas fazem? Eles estão cultivando uma horta, né? Olha só, eles têm aí cenouras, alface. Eles estão plantando, correto? Pois é, e é para que o nosso solo seja fértil que nós precisamos cuidar muito bem dele, certo? Então vamos lá. Vamos agora para a página 15 e começarmos a leitura. Por favor, acompanhem comigo, façam a leitura digital com um lápis ou com uma régua e tenham por perto um marca-texto ou então um lápis de cor. Caso não tenha nenhum desses, pode ser um lápis mesmo, porque algumas coisas precisarão ser destacadas, certo? Combinado? Então vamos lá, acompanhem a leitura comigo. Infelizmente, algumas partes nós temos que ler, né? Eu sei que às vezes fica um pouco mecânico, mas tem que ser assim. Mas eu vou dando uma paradinha, explicando, e mesmo assim, se surgir alguma dúvida, pode nos chamar, certo? Se estivéssemos lá na sala de aula, seria muito diferente, né? Mas infelizmente não estamos nesse momento. Se Deus quiser, em breve voltaremos. Então vamos lá, acompanhem comigo a leitura na página 15. Aqui em cima, olha, começando aqui em cima. Vamos lá? O solo serve de abrigo para muitos seres vivos, e é onde a maioria das raízes cresce, sustentando as plantas. As plantas, elas não são só o que nós vemos acima do solo, né? Embaixo da terra, do chão, onde pisamos, o solo, estão as raízes das plantas. O solo também é muito importante para nós, seres humanos, pois é sobre ele que construímos moradias e cultivamos alimentos. Neste capítulo, vamos continuar estudando o solo, esse importante recurso do ambiente. Então, vamos lá. Agora temos aí, o Aprende Brasil nos oferece a roda de conversa. Então, observe o que Magali, Cebolinha e Cascão estão fazendo. Esses são os personagens da Turma da Mônica, né? E observe que em cima da cabeça de cada um deles tem um tipo de balão. Vamos relembrar que tipo de balão é esse? É o balão da imaginação, né? Então, observem. O
que a Magali está fazendo e o que ela está imaginando? Depois o Cebolinha e depois o Cascão. O que cada um deles está imaginando? Vamos discutir agora? Então vamos lá. Essas tirinhas são do Maurício de Souza, né? Como eu já falei. Então vamos lá. Por que Magali está cuidando da planta? E o Cebolinha? O que a Magali está imaginando fazer com essa planta? Ah, comer os frutos que ela vai lhe oferecer, né? E o Cebolinha? Ah, ele está imaginando que ele vai brincar muito nessa árvore linda que vai crescer. E o Cascão? Ah, o Cascão só está pensando em proteger o cacto dele, né? Que necessita de pouca água. Ele quer mesmo, imaginando que ele vai precisar proteger ele da chuva, né? Mesmo porque o cacto não necessita de muita água, né? Bom, que cuidados eles têm com a planta? Magali e Cebolinha aguando e o Cascão protegendo da água, porque ele não precisa de muita água. Então, que tipo de solo é o mais adequado para cada uma das plantas escolhidas pelos personagens? E aí? Bom, as plantas da Magali e do Cebolinha precisam de um solo com bastante matéria orgânica, né? Já a planta do Cascão pode ser plantada em um solo arenoso, porque ela não necessita de muita água, né? Isso mesmo. Observem agora, aqui no final da página, olha, que tem algumas plantas. Tem aí tomatinhos, né? Pimentão, pepino, cebola, rabanete e vários outros aí, olha, né? Tudo plantas que necessitam de um solo fértil para crescer. Bom, vamos lá. Então, o que aprendemos nessa página? Vamos retomar um pouco. Que cada tipo de planta necessita de um tipo de solo, certo? E que o solo é muito importante para a nossa vida. Isso que aprendemos? Então, vamos continuar. Agora nós vamos lá para a página 16 e vamos ver que solo é vida. Acompanhem a leitura comigo, façam a leitura digital. O solo, popularmente chamado de terra ou chão, é um dos principais recursos do ambiente, assim como a água e o ar. O solo tem grande importância para a manutenção da vida no planeta Terra. Bom, isso, pessoal, vamos destacar esse parágrafo todo esse parágrafo, olha, daqui do solo até terra, vamos destacar, porque é muito importante, né? Aí está dizendo que o solo, ou seja, a terra, o chão que nós pisamos, é muito importante para nós, assim como o ar e a água. Principalmente porque é dele que nós retiramos os alimentos que necessitamos, né? Então, olha só, destaquem tudo isso com um marca-texto ou com um lápis de cor. Combinado? E vamos continuar. Próximo parágrafo. Aqui, olha. Acompanhem comigo a leitura. É no solo que muitas plantas crescem, retirando dele a água e os sais minerais de que necessitam. Além disso, é no solo que vivem muitos animais, fungos e bactérias. E aí tem uma imagem de todos os seres que vivem num pedacinho do solo, do chão. Olha só, é um recorte, né? De um pedacinho. Olha quantos seres vivos aí.
orelha de pau, que é um tipo de fungo, caracol, centopeia, joaninha, lesma, tatuzinho de jardim, bactérias, minhoca, larva de inseto, formiga e fungos. Olha quanta coisa num pedacinho do nosso chão, certo? E aqui ao lado, olha, aqui vocês têm um QR Code. Para quem já tem o aplicativo, é só direcionar aí que ele vai abrir. É um vídeo muito interessante falando sobre o que nós vamos ver logo abaixo, sobre a minhoca, tá? Agora, quem não tiver, não tem o menor problema também, porque nós vamos enviar o link para vocês acessarem esse QR Code, ok? Combinado? Então vamos lá. Vamos ler agora aqui. Ah, pessoal, destaquem também, antes, destaquem esse parágrafo aqui. Façam a marcação dele, porque é muito importante, vocês vão precisar retomar isso na hora de estudar. Então, destaquem todo esse parágrafo, ok? Inteirinho. Todas as linhas desse parágrafo. Combinado? E vamos dar prosseguimento. Vamos ler aqui agora, olha. Nós vamos falar sobre o que já tem nesse QR Code. Vamos só nos aprofundar um pouquinho mais. Os seres que habitam no solo podem ocupar a superfície, ou seja, em cima ou o seu interior, ou dentro do solo, como esses seres que estão aqui nessa imagem que foi recortada, certo? As minhocas, por exemplo, cavam túneis, prestem atenção nisso, que facilitam a passagem do ar e da água, o que contribui para deixar o solo mais umedecido e arejado. Olha a importância da minhoca para o nosso solo. Ela vai cavando túneis para que a água e o ar penetrem no solo, certo? Vocês podem até destacar isso, tá? Destacar, olha, todo até arejado, certo? Continuando, então. Além disso, elas digerem o solo com o resto de animais e plantas. Assim, as fezes das minhocas tornam o solo escuro e rico em nutrientes para as plantas. Podem destacar o restante desse parágrafo também, muito importante, falando da função da minhoca, né, para o nosso solo. Bom, vamos lá. Vamos retomar o que aprendemos nesta página? Então, nesta página, falamos sobre solo e vida e vimos que o solo também é popularmente chamado de terra ou chão e falamos sobre a importância dele para a manutenção da vida no planeta Terra, né? Vimos também todos os seres que vivem embaixo do nosso solo, né? No interior do nosso solo. E falamos também da importância da minhoca, né? Que cavam túneis para a água e o ar penetrar, certo? E vamos então para a página 17. E vamos falar sobre os diferentes usos do solo. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas, certo? Então vamos. Acompanhem comigo a leitura, façam a leitura digital. É do solo que o ser humano retira a maior parte de seus alimentos. A atividade de cultivar o solo para a produção de alimentos é chamada de agricultura. Então, o que é agricultura? É a atividade de cultivar o solo para a produção de alimentos, né? Então vamos destacar isso, que na hora de estudar vocês vão precisar disso, com toda certeza. Então vamos lá, olha. Então, podem começar aqui, deixa eu só começar aqui, ó, do A, desse Azinho aqui, certo? E continuar até agricultura. Olha só,
até a agricultura, que aí está nos explicando o que é agricultura, né? E tem aí alguns tipos de plantações, olha. De modo geral, vamos analisar a primeira imagem agora, essa daqui, e depois as outras. De modo geral, as plantas germinam bem em solo com bastante humus, solo fertilizado, né? As palmeiras crescem melhor em solos arenosos. Depois, o cafeeiro se desenvolve em solos com bastante argila. Lembra dos tipos de solo que aprendemos na unidade anterior? Olha aí, a função de cada um deles, né? Continuando, então, vamos aqui agora, certo? Além da agricultura, o solo é utilizado pelos seres humanos para outras finalidades. Então, o solo, ele não serve só para as plantas, tem outras finalidades também. Observe as imagens que mostram algumas formas de uso do solo e depois escreva uma legenda para cada uma delas, tá? Então, tem aqui a primeira imagem, olha só. Que tipo de atividade é essa? Quem sabe dizer? Ah, criação de animais? E a criação de animais também é chamada como? Pecuária. Então, a legenda dessa imagem pode ser somente pecuária ou criação de animais, ok? Depois tem a segunda imagem, que é essa daqui. E aí? O que vocês veem aí? Ah, tijolos, né? E a lajota, o tijolo. E vocês sabem do que é feito? Da argila. É sim. Então, vocês podem colocar aí como legenda, nessa daqui, fabricação de tijolos ou de lajotas, ok? A legenda pode ser essa. E depois, finalmente, né, a última imagem, que é essa daqui, que o solo serve, nós falamos inclusive lá no início da unidade, que o solo tem uma outra função, que é o quê? Ah, a construção civil, né? Aqui, ó, a construção de casas, né? Então, a legenda dessa imagem pode ser construção de casas. Bom, então vamos lá, retomando. Na primeira imagem, nessa daqui, como pode ser a legenda? Pecuária. Nessa daqui, fabricação de tijolos ou de lajotas. E nessa daqui, construção de casas. É somente uma legenda, ok? Então, vamos continuar. Bom, antes de continuarmos, de irmos para a próxima página, vamos retomar o que aprendemos nessa página, diferentes usos do solo, né? Então, o solo serve para quê? Como diz ali no início, para agricultura, né? Que é a atividade de cultivar o solo para a produção de alimentos. E aí, cada tipo de planta necessita de um tipo de solo. E também serve para a pecuária, para a fabricação de tijolos, de lajotas, de materiais de construção, alguns materiais de construção, né? E serve também, o nosso solo serve também para construção de casas. Certo? Então, agora nós vamos lá para a página 18. Não esqueçam de anotar a data em todas as páginas. Então, na página 18, nós vamos falar sobre algumas técnicas de cultivo e o que elas necessitam. Então, vamos lá. As plantas que usamos como alimentos necessitam de condições específicas para crescer e se desenvolver. Para melhorar a qualidade do solo e fornecer às plantas tais condições, os agricultores precisam empregar algumas técnicas de cultivo, certo? Então, cada planta necessita de determinados alimentos. As plantas que nós usamos como alimento necessitam de condições próprias para crescer e sobreviver e se desenvolver.
É isso? E as pessoas que plantam, né, precisam sempre melhorar a qualidade desse solo com algumas coisas, entre elas a irrigação e a drenagem. Vamos ver o que é isso agora? Então vamos lá. Próximo parágrafo. Quando o solo está muito seco, a alternativa é usar a técnica de irrigação. Então, isso é importante, vocês precisam destacar. Então, quando o solo está muito seco, ele precisa ser, destaquem isso com o marca-texto ou com o lápis. Ele precisa ser irrigado, né? Ele precisa ser molhado, ele precisa de mais água, certo? Continuando, vamos para o próximo parágrafo. Quando o solo está muito úmido, o que também não é bom, utiliza-se a drenagem, técnica que retira o excesso de água de um terreno. Então, o solo, ele não pode ser nem muito seco e nem muito molhado. Tem que ter um balanceamento nisso, né? Então, destaquem este parágrafo também. Aqui, olha. Destaquem todo esse parágrafo também, porque nele diz que o excesso de água também não é bom para as plantas, né? E quando o solo está com muita água, precisa se fazer a drenagem para retirar o excesso de água do solo, ok? Então, continuando, vamos lá para o próximo parágrafo. Aqui agora. Quando colhemos os vegetais que plantamos, com eles vão os nutrientes que esses vegetais absorvem do solo. A adubação orgânica é uma técnica que utiliza restos de animais e plantas para repor os nutrientes do solo. Então, se o solo ele não está muito fértil, né, necessita fazer a adubação orgânica, né, que utiliza restos de animais e restos de plantas para repor os nutrientes que esse solo necessita. Então, destaquem também, mas começando aqui, ó, nesse azinho aqui no final, até o final do parágrafo, onde fala sobre adubação orgânica, certo? E aí temos algumas imagens, né? Olha só. Aí mostrando a irrigação. Por meio da irrigação, a água é espalhada pelo solo. Depois, a drenagem evita que o solo fique encharcado e também na adubação orgânica são utilizados esterco, folhas e galhos enterrados, entre outros. Pessoal, qualquer dúvida pode nos chamar, certo? E aí tem o Saiba Mais, que vai falar sobre a agricultura orgânica. É um assunto muito discutido hoje em dia e muitas pessoas preferem se alimentar exclusivamente com esse tipo de alimentos. Então vamos lá. A agricultura orgânica é um sistema de produção que não utiliza agrotóxicos, os quais podem contaminar o alimento e o ambiente. Para os agricultores que realizam esse tipo de cultivo, o respeito à natureza e à qualidade de vida das pessoas é mais importante que produzir vegetais maiores, porque sem esse tipo de elemento, né, o agrotóxico, os vegetais podem não ficar tão grandes e nem tão bonitos, né? Mas eles são mais saudáveis, de melhor aparência em grande quantidade. Então, destaquem todo esse parágrafo porque ele é muito importante, né? Ele está falando sobre agricultura orgânica, um assunto muito falado nos dias atuais. Continuando então. Na produção de orgânicos, toma-se muito cuidado para não desgastar o solo, o qual é protegido ou recuperado para continuar fértil.
porque os agrotóxicos retiram a fertilidade do solo. Entre as técnicas utilizadas está a adubação orgânica e o controle biológico de pragas. O que é isso? É o uso de um ser vivo para que se alimenta de outro que está prejudicando o cultivo. Então, se tem algum serzinho ali que está prejudicando o cultivo de um determinado alimento, solta-se um outro tipo de ser vivo, né? Falamos aí também sobre a cadeia alimentar, para que destrua aquele lá, tá? Então, tem aí uma imagem, olha. Os produtos orgânicos estão presentes em muitos supermercados e feiras livres. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a eles, porque eles são mais caros, né? Porque não são produzidos em tanta quantidade. Bom, então vamos retomar o que aprendemos nessa página. Falamos sobre a irrigação, que é o que mesmo? Quando o solo necessita de água, os produtores fazem a irrigação. Falamos sobre a drenagem, que é mesmo? Que é a retirada de água do solo. Falamos sobre a adubação orgânica, né, que é uma técnica que utiliza restos de animais e plantas para repor os nutrientes do solo. E falamos também sobre a agricultura orgânica, que é um sistema de produção que não utiliza agrotóxicos. Correto? Então, agora nós vamos para a página 19 e começar as atividades. Eu vou ler com vocês, explicar cada uma das atividades, indicar as páginas que fica mais fácil encontrar. Mas, se mesmo assim surgir dúvida, por favor, nos chame. E, pessoal, olha, não precisa enviar as fotos, não tem obrigação de enviar as fotos. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, mas nós gostamos de receber, viu? Ficamos muito felizes em receber as fotos das atividades de vocês. Então, quem puder, principalmente as atividades, nos envie. Combinado? Então, vamos lá. Página 19, atividade 1. Aqui. Acompanha comigo a leitura. Leia o texto substituindo as figuras pelas quantidades ou palavras que representam. Depois, copie o texto no caderno. Então tem um textinho aí para copiar no caderno, ó. Embaixo do cabeçalho da rotina do dia, com letra bem bonita, respeitando a letra maiúscula inicial, tá? Então, vamos lá. Marcha. O que vocês vão fazer nessa atividade mesmo? Substituir as imagens por palavras. Então, marcha. Que animalzinho tá aí? Formiga. Então, marcha, formiga. São duas formigas que marcham no solo. Viva, viva. Agora já são 3 formigas a marchar. Viva, viva. Uma formiga para e arruma o sapato, enquanto as outras vão marchando para fugir da... não vou falar. Bom, agora vocês vão responder essas questõezinhas. Então, questão A. Que animal é citado no texto? B. Onde esse animal vive? C. Que informação do texto parece estranho? Estranhar. Tem um negócio lá que a formiga usa. Será que a formiga usa aquilo mesmo? Sei não, hein? Então, vamos lá. Para a página 20, aqui. Leia o poema. Então, minhocas. Feliz meu jardim, que tem minhocas trabalhadeiras. As melhores jardineiras cuidam da terra tão bem. Calminhas, minhas minhocas, se aninham em ocas, tocas. O que é se aninham? Onde elas vivem, né?
se aninham em ocas-tocas, tá? Então, vamos lá. Aí vem a questão A. Por que o autor do poema se refere às minhocas como trabalhadeiras e jardineiras? Ah, se vocês forem lá na página 16, vocês vão relembrar. Então, página 16. B. As minhocas cavam túneis que facilitam a passagem do ar e da água no solo. Grife. O que é grifar, pessoal? É passar um traço embaixo, né? Então, grife no poema, lá no poeminha Minhocas, que está em cima na página, como o autor chama esses túneis que elas cavam. Grifa lá. Esses túneis que elas cavam, como são chamados lá no poema? E C. Além das minhocas, que outros seres vivos podem viver no solo? Ah, vocês viram alguns lá na página 16 também, mas tem outros, não precisa ser o que vive só dentro do solo, no interior do solo. Pode ser seres vivos que vivem acima também, tá? Em cima do solo também, correto? Aí vamos para a atividade 3. Acompanha comigo a leitura e presta atenção. O solo é um recurso essencial para os seres vivos. É nele que muitos animais vivem. Também é dele que as plantas retiram água e sais minerais para sua sobrevivência. E para nós, qual é a importância do solo? Cite 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos. Pensem. 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos. Nas páginas anteriores, tem vários, tá? Agora, 4. Vamos lá. Nessa, aí tá falando que vocês precisam de jornais, revistas. No início do ano, nós enviamos alguns livros para vocês e dissemos que aqueles livros poderiam ser usados para recortes, para pesquisas, ok? Então, é hora de usá-los. Ou também jornais e revistas. Pesquise, atividade 4, pesquise em revistas, jornais ou na internet, imagens. Então, vocês vão retirar somente as imagens que retratem os diferentes usos do solo pelos seres humanos. Recorte-as e cole-as nos espaços a seguir. Depois, elabore uma legenda. O que é uma legenda? Vocês só vão colocar, por exemplo, pegou uma plantação, então coloca lá, cultivo de tal alimento, pegou uma imagem de animais no campo, vacas, bois, pecuária, tá? Ou criação de animais, tá? Só uma imagem e uma legenda, bem simples, tá? Depois, atividade 5. Para que possa ser usado no cultivo de alimentos, o solo necessita de alguns cuidados. Sobre as técnicas agrícolas, relacione as 2 colunas. Essa atividade, para auxiliá-los, vocês podem ir lá na página 18, certo? Estão lá. Esse assunto está lá. Então, adubação orgânica, B, irrigação e C, drenagem. Lá na página 18. Vocês vão ver qual que é cada uma delas e colocar aqui, né, a letrinha. Ó, A, B ou C. Qual delas é? Certo? E agora, bom, encerramos. Agora nada. Bom, gente, por hoje é isso. Então, só lembrando que qualquer dúvida pode nos chamar. Não fiquem com dúvidas. Fizemos a leitura, né? Às vezes pode até ficar um pouco mecânica a leitura, mas não tem como. Nós precisamos ler, né? Mas se a explicação ainda não for suficiente, pode nos chamar. Sempre nos colocamos à disposição. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Beijos!